Graça e paz a todos os irmãos, espero que todos estejam bem, correndo atrás dos seus sonhos. No devocional de hoje falaremos o que está acontecendo com as igrejas. O que está acontecendo, meus irmãos, nos nossos dias dentro da casa do Senhor. Por que, meus irmãos, que o comportamento das pessoas que se dizem crente, cristão, é totalmente diferente? Está sendo, meus irmãos, de escândalos. Está sendo, meus irmãos, profanando o santo altar do Senhor. Doutrinas, religiões que se dizem ser evangélicas, pessoas, meus irmãos, cometendo pecados, pessoas em pecados, que estão surgindo com placas de igreja, com um rótulo dizendo aqui a igreja tal, assim, assim, assim. Por que isso está acontecendo no nosso dia, meus irmãos? A palavra do Senhor fala para nós no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 12, dessa seguinte forma: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Meus irmãos, por aumentar a iniquidade, por aumentar, meus irmãos, o pecado, por aumentar, meus irmãos, a falta da doutrina, a falta do ensinamento, a falta da reverência, o que está faltando na igreja, mas é temor nos corações. O que está faltando no povo de Deus, meu irmão, é reverenciar a Deus acima de tudo. O que está faltando no coração da igreja, meus irmãos, é ter temor ao ponto, meus irmãos, de saber discernir que aquilo é pecado, que aquilo entristece o Espírito Santo de Deus, que aquilo desagrada ao Senhor. Nós temos observado, mas um grupo de pessoas que ainda são tementes, que ainda são fiéis e que são, meus irmãos, chacotas, que são julgados, que são criticados, e vemos um grupo, meu irmão, uma massa de pessoas que tem se levantado, sendo instruído pela carne, pelo pecado, pela vaidade. Irmãos, outro dia eu estava fazendo uma reflexão. Se um juiz chegar num tribunal de calça jeans, de tênis no pé, subir para fazer um julgamento com essas vestes, ninguém vai dar credibilidade àquele juiz. Mas Deus, no momento que ele veste aquela roupa, ele coloca, meus irmãos, o seu traje para poder se apresentar na audiência, todo mundo se levanta em reverência àquele homem com um cumprimento. E para nós não é diferente. O que a igreja hoje está pensando, meus irmãos, que o altar do Senhor é? O que nós estamos pensando que o altar do Senhor é? É santo. É santo, meus irmãos. Quando Deus escolheu Arão e seus filhos, eles foram purificados. E eles eram, meus irmãos, os que estavam diante de Deus, para falar com Deus, para interceder pelo povo. Pode ver que quando 2 filhos dele pegam fogo estranho para poder levar, eles são mortos, são punidos por Deus, porque o altar é santo. Aquele local era santo. Então, meus irmãos, nós temos que entender o que está acontecendo. A igreja está morrendo. A igreja está naufragando. A igreja dia após dia está afundando. Por causa de quê? Porque não está ouvindo mais a voz do Espírito Santo de Deus. Por causa do pecado. Por causa da vaidade. Por causa do mundanismo que tem entrado dentro das igrejas. Meus irmãos, se tu anda com as vestes de uma cristã, tu é uma cafona. Tu é o esquisito. Tu é o diferente. Mas se nós quisermos herdar o reino do céu, nós temos que ser diferente. Deus irá buscar um povo zeloso, um povo de boas obras, um povo que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ele não vai vir buscar um povo de qualquer maneira. Ele não vai vir buscar um povo, meus irmãos, que anda, meus irmãos, por aí de qualquer maneira. Não. Presta bem atenção, meus irmãos, que Pedro, antes de ser transformado, ele era um homem que resolvia as coisas a ferro e fogo. Ao ponto de ele pegar aquela espada para cortar a orelha daquele soldado, Jesus vai lá e bota a orelha no lugar. Mas depois que ele tem um encontro com a palavra, depois que ele é transformado pelo Espírito Santo de Deus, depois que ele tem aquele encontro com o Pai, se observa assim que ele é um outro homem, é uma outra pessoa, tem um novo comportamento em Cristo Jesus. E naquele momento que ele é tocado, meus irmãos, por aquela palavra, ele mesmo entrega a sua vida para que as almas pudessem ser salvas. Ele já não temia mais, ele já não usava mais da força física, mas ele usava mesmo da sabedoria do Espírito. O que está acontecendo com as igrejas hoje? Eu deixo essa pergunta. O que está acontecendo no meio do povo de Deus? O que está acontecendo com os filhos de Deus? O que está acontecendo com as igrejas nos nossos dias? Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. Por aumentar o pecado, por aumentar a mentira, por aumentar, meus irmãos, vários tipos de coisas dentro da igreja. Pessoas mesmo liderando em adultério. 2º, 3º, 4º casamento. Aonde a Bíblia diz isso, meus irmãos?
Aonde isso está sendo aprovado por Deus? Quantos pastores, quantas pessoas, meu irmão, que estão se escondendo atrás da Bíblia? Quantos membros estão vivendo de pecado escondendo atrás da Bíblia? Pastores sendo desmascarados no altar do Senhor, pessoas passando vergonha dentro das igrejas, pessoas sendo tiradas do altar, meu irmão, por polícias. Irmãos, temos que tomar cuidado com isso, porque o altar ele é santo. Ai daquele por quem vem um escândalo, e ai daquele que faz os pequeninos escandalizarem. Meus irmãos, a doutrina ela não mudou. Essa palavra aqui, ela não mudou e jamais mudará. O homem vai acrescentar, o homem vai tirar, mas essa palavra permanece firme. Essa palavra permanece fiel. Essa palavra ela salva, ela liberta, ela transforma. E por aumentar a iniquidade, as pessoas estão perdendo a credibilidade na palavra do Senhor. Porque aquele pastor, aquele pregador, aquela pessoa dentro da igreja é um charlatão, é um mentiroso, é um fofoqueiro, é um caluniador, é um mal pagador. Aquela pessoa briga dentro de casa, você escuta os escândalos, os seus vizinhos escutam. A iniquidade tem aumentado. As pessoas vão dizer, como que eu vou para a igreja se aquela pessoa faz isso dentro da sua casa e se diz que faz parte daquele povo? A igreja, meus irmãos, é para ser pura. Não estou dizendo que nós não somos falhos. Erramos, claro. Cometemos falha, cometemos. Mas só que tem coisas, meus irmãos, que estão tão explícitas que as pessoas não estão discernindo mais, meu irmão, as coisas que são espirituais das coisas que são carnais. As pessoas estão achando que o altar, meu irmão, é um palco, um centro de adoração para si. Certo dia eu estava ouvindo uma cantora falando que ela foi num congresso e o comportamento daquele congresso a entristeceu demais. Era um evento que era para glorificar o nome do Senhor com uma ilustração, mas só que aquela ilustração saiu do contexto que deveria ter ficado. Ela falou, eu não me senti bem, eu me retirei daquele evento. Eu saí e fui embora. Por quê, meus irmãos? Se eu quero, meus irmãos, pregar para um pecador, eu não tenho que me comportar, meus irmãos, como pecador. Mas eu tenho que ir aonde ele está, falar de Jesus para ele aonde ele está e dizer que Jesus o ama, que Jesus o salva, que Jesus o liberta. Mas não preciso, meu irmão, de praticar o ato que ele está praticando para salvar a vida dele, porque senão ele vai ficar confuso. Se ela está vindo para me salvar, fazendo o que eu estou fazendo, como que eu vou sair daqui? Então, meus irmãos, essa é a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve ao Senhor. As pessoas não estão entendendo, mas não estão discernindo que o Senhor Jesus Cristo virá buscar um povo zeloso e um povo de boas obras. Um povo que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Essa palavra, meus irmãos, é tremenda. Essa palavra é maravilhosa. Receba essa palavra no teu coração e vamos pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Porque quem ganha alma, sábio é. E se você gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal e faça parte da nossa família.